A salvação em 3 tempos. Vamos estudar esse tópico? Muito bem. Então, Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Estamos juntos? Muito bem. Esse texto trouxe gozo, trouxe alegria, trouxe livramento para Martim Lutero, um reformador protestante da Idade Média, porque ele buscava a salvação. Portanto, esse texto se tornou o grito de batalha da reforma do século XIV. E é tido como centro do Evangelho eterno. Lutero leu Romanos 3, 21 e 22. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, aqui está mencionando o termo lei, o termo evangelho. E algumas pessoas fazem separação, fazem distinção entre a lei e o evangelho. E eu pergunto, a lei e o evangelho estão unidos no plano de Deus ou estão divididos? Estão unidos para o mesmo propósito? Sim? Ok, então para quê? Para quê? Para que a pessoa possa perceber que seu pecado é condenável diante de Deus e que deve buscar sua justiça em Cristo, somente pela fé. Então, o Evangelho é a encarnação de Jesus Cristo para nos salvar, tá certo? E ali fala então lei, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ok, o que faz a lei? A lei mostra ao pecador que ele está condenado diante de Deus. E o que faz o Evangelho? O Evangelho livra-nos, do poder do pecado. Por isso que os dois andam em harmonia. A lei não destrói o Evangelho. Pelo contrário, revela que o Evangelho é indispensável. Este é o papel da lei. Você está entendendo? Então, há problema? Onde está o problema? Para alguns, o problema está na lei, está no Evangelho, está em Deus ou está no homem que por seu pecado é o transgressor da lei de Deus? O que você pensa disso? Olha só, tanto a lei como o Evangelho procede do mesmo Deus, o qual não está dividido ou em contradição consigo mesmo. Porém, o homem, como pecador, está em conflito com a vontade divina. E então Lutero não compreendia isto, até que ele foi nomeado para ser professor de Bíblia lá numa universidade na Alemanha. E então ele voltou-se para a Escritura com profundo interesse pela verdade. E aí, quando ele encontrou essa palavra justiça, ele assustou muito, ficou assustado. Por quê? Porque justiça para ele tinha relação com os tribunais humanos. Era o que se esperava do ser humano, da pessoa. E a sua alma tremia, percebendo a santa justiça divina e sua própria indignidade aos olhos de Deus. O termo justiça trovejava como ira, o terrível juízo de Deus. E ele entendia que Deus, em sua justiça, não pode tolerar o menor traço de desejo egoísta. E então, no desespero, para encontrar uma resposta, ele se voltou para o Antigo Testamento em busca de consolo. E então encontrou a oração de Davi, que parecia ser um enigma para ele. Salmos 31, verso 1. Livra-me por tua justiça. Responde-me segundo a tua fidelidade,
segundo a tua justiça. Justiça? Justiça livra ou condena? Lutero foi em busca de resposta e então abriu Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação é tudo o que eu quero, dizia Lutero. E o que ele mais buscava durante anos, a salvação. E agora encontra Romanos 3,21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Como? Justiça de Deus? Lutero entendeu que a justiça de Deus não era uma justiça exigida do homem, mas uma justiça oferecida ao crente sincero. E esta justiça representa uma expressão máxima do amor de Deus. Que bom, Lutero, o que é justiça? Ele foi para Jeremias 23:6, leia lá na sua Bíblia. Ao encontrar esse texto, este é o nome de que será chamado Senhor Justiça Nossa. A justiça de Deus, justiça nossa é Jesus Cristo. Justiça não é algo que Deus exige do pecador, mas é uma pessoa que deu a vida por todos que aceitam Jesus Cristo. Não é obra humana, mas é um dom de Deus na pessoa de Jesus. Lutero, então, ao entender esses textos, ele então se sentiu como libertado. Ele declarou: senti-me como se houvesse nascido de novo, como se estivesse entrado no paraíso pelas portas recém-abertas. E a partir daí, a teologia dele começava e terminava na cruz. Deus só pode ser encontrado no sofrimento e lá na cruz do Calvário. Os adventistas do sétimo dia entendem que através da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, ele efetuou uma salvação, uma expiação provida. Foi uma expiação provida. E sua obra no santuário celestial, hoje, se entende como sendo uma salvação, uma expiação aplicada. Ele está aplicando o sangue dele em favor do pecador que o aceita. Você aceita Jesus? Você não acha que é algo maravilhoso isto? Assim Lutero entendeu que salvação não se baseia no que você faz, mas em quem você conhece. Por isso Jesus declarou em São João 17,3, texto já lido, que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, que conheça a Deus, que conheça Jesus Cristo. E no livro de Ellen G. White, Desejado das Nações, página 315, ela declara que o céu é um incessante aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo? Que coisa maravilhosa! Então, as nossas obras não causam salvação. Você está entendendo? Não, as nossas más obras não causam perdição. Tudo isto é resultado. É resultado. Então, por isso que quando Jesus contou a história do filho pródigo, que estava envergonhado, arrependido, planejou pedir desculpas para o seu pai, um lugar mais humilde entre os servos a fim de ter alimento, o pai nem se importou com esse discurso. O pai correu ao encontro do jovem, beijou-o, não permitiu nem sequer que ele recitasse a lista dos seus pecados, apenas ordenou:
Traze depressa a melhor roupa, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e ele reviveu, estava perdido e foi achado. Assim é a obra que Cristo faz em minha vida e na sua também. Você está entendendo? Aí vem agora esse processo de transformação que continua após esta obra magnífica de justificar a nossa vida, ou justificação que Cristo fez por nós. E aí vem agora a obra de santificação, um processo que dura a vida toda. Alguns até acham que o equilíbrio seria passarmos 90% do nosso tempo falando sobre a obra de Cristo por nós e apenas 10% falando sobre a obra que Ele está fazendo em nossa vida. Ocorre que Jesus falou 2 vezes mais sobre a obra de Deus em nós do que por nós. Todos os 2 aspectos são importantes, mas Jesus declarou que não adianta nós focarmos só lá no passado e esquecer de viver uma vida com Ele no presente. Você concorda? São João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Louvado seja Deus. Os judeus perguntaram para Jesus: que faremos para realizar a obra de Deus? E Jesus respondeu: que creiais naquele que Ele enviou. Que creiais. Portanto, amigo, só é possível confiar em alguém que nós conhecemos. Concorda comigo? Tá certo? Então, mas como conhecemos alguém se não temos nenhum contato com esse alguém? Não lemos a Bíblia, não temos a nossa meditação, não obedecemos a Cristo. Como nós vamos então conhecer a Jesus sem ter uma vida mais profunda com Ele? Qual é o propósito então da nossa vivência com Cristo? Qual é o propósito da nossa obediência, das nossas obras que devemos estar sempre fazendo? Qual é o propósito? Não é nos salvar, mas trazer glória a Deus. Por isso Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Tá certo? Então o propósito das nossas obras é glorificar a Deus, ao Pai Celeste. Você está entendendo? E agora, se você faz isso cada dia da sua vida, você agora terá a salvação no terceiro tempo, futuro. A salvação do passado, lá na cruz de Cristo. A salvação hoje é a experiência que você vive com Cristo Jesus. E a salvação futura será a glorificação que você receberá quando Cristo retornar à terra. A glorificação é o ato final de Deus no processo da redenção. É a glorificação dos santos em sua ressurreição e transladação. Você está entendendo? É um ato mediante o qual Deus permite que os redimidos compartilhem de sua glória, das belezas da eternidade. E por que a Bíblia então descreve a glória futura? Fala tanto de um reino vindouro. Por quê? Não é só para informação, não, amigo. Não é só para termos uma informação, um conhecimento teórico. É para nos motivar à obediência, à santidade, a caminharmos com Deus a cada dia. Você está entendendo? Então, assim, Satanás tenta ocultar Jesus da nossa vida através de desânimo, de ir à igreja, de maus pensamentos, de muitos afazeres ou de outras coisas que tiram o foco de Cristo. E então, Jesus, Ele quer ser tudo em você. Uma salvação agora de graça. E eu pergunto nesse contexto, quão real é Jesus para você? Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. E então, com Cristo seremos vencedores. Você concorda? E para Apocalipse 21:7 diz, o vencedor herdará estas coisas. Eu serei Deus e ele será para mim filhos. Tá bom? Então, Cristo quer ser tudo em você. E a salvação que foi provida na cruz, que está sendo aplicada no santuário celestial, se você aceitá-la,
você terá direito, pela graça de Cristo, a viver eternamente lá nas glórias celestiais. É esse o seu desejo? Que Deus lhe abençoe.